Fala galera, hoje eu queria trazer um vídeo novo, seria um pouco mais diferente, né? Seria a review de futebol, como sempre, só que dessa vez seria um review de campeonato e de um campeonato que já aconteceu. Eu tô bem afim de falar sobre a Copa do Mundo, começando por 2002, porque já é uma fase que eu acompanhei mais. Claro, em 2002 eu tinha 4 anos, então eu não acompanhei certinho, mas de 2006 para cima acompanhei muitos jogos, principalmente, né, de 2006 para cima, mas em 2002 eu já vi muitos jogos, eu já vi todos os gols, então eu sei muito disso. Então eu queria começar por 2002, que é uma Copa que eu gosto muito, além de ser uma Copa que o Brasil ganhou, né, invicto. A Copa se passa entre a Coreia do Sul e o Japão, né, foi obviamente 2002, 32 participantes, ocorreu entre 31 e 31 de maio a 30 de julho, né? Como eu disse, o Brasil foi o campeão, a Alemanha vice-campeão, Turquia terceiro colocado, Coreia do Sul quarto, o melhor jogador foi o Ronaldo com 8 gols e o melhor ataque foi a Alemanha e o Brasil com 11. Enfim, vamos lá para a classificação. Enfim, tinha vários estádios bonitos, né, nessa época, tanto de Coreia, tanto de Japão, então nisso eles mandaram muito bem, muitos estádios bons. E enfim, vamos começar pelo grupo A. O grupo A teve a Dinamarca, terminou em primeiro, Senegal, Uruguai e França. O Uruguai e França eram as equipes favoritas, né? O Uruguai tinha o Recoba, que é um baita jogador, a França, que vinha da França campeã do mundo, com o Henry, com o Zidane, e então foram duas equipes que eram as mais fortes e acabaram decepcionando, e foi um grupo até surpreendente, né? Que acabou dando a Dinamarca e o Senegal, ambos acabaram passando e deixaram esses dois outros clubes fora. O grupo B veio com a Espanha, Paraguai, África do Sul e Eslovênia. A Espanha era uma boa equipe, né? Tanto que teve 3 vitórias. O Paraguai também vinha de uma boa equipe, não tão boa quanto a de 98, do Arce não. Do Arce, né? Que era o capitão e tal. Tinha a África do Sul e a Eslovênia, que meio que entrou de supetão aí no clubes da Europa. 0 pontos. O grupo C foi o Brasil, Turquia, Costa Rica e China. Foi um grupo até fácil para o Brasil, se você vê em questão de nomes, né? Apesar de da Turquia e Costa Rica tiverem empatados no mesmo ponto, a Turquia jogou um pouco melhor. O Brasil no primeiro jogo fez 2-1 com o Ronaldo e Rivaldo, né? Teve um gol do Sass também no finalzinho do primeiro tempo. Depois teve 4-0 contra a China, foi um jogo bem de boa. Teve gol do Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, de pênalti, Ronaldo. Depois foi 5-2, foi um jogo bem da hora, onde teve 2 gols do Ronaldo. Depois teve o gol de quase bicicleta do Edmilson. O Antiope fez um gol, depois o Gomes também fez, aí o Rivaldo fez mais um e o Júnior, que era o lateral esquerdo reserva para decretar o quinto gol e os 9 pontos passando de fase fez o último gol, né? O grupo D veio com a Coreia do Sul, Estados Unidos, Portugal e Polônia. Era um grupo onde muitas pessoas estavam esperando ver os Estados Unidos do jovem, né, que seria o Donovan, e até mesmo Portugal, do Figo, que até então, se eu não me engano, o Figo era o melhor do mundo em 2001, então estava esperando muito Portugal e decepcionou. É a mesma coisa de 2014, Portugal decepcionou, e a Coreia do Sul, como era uma das mandantes, foi até bem, conquistou 7 pontos e tal, e a Polônia ficou de fora. O grupo E veio com a Alemanha, Irlanda, Camarões e Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi meio que saco de pancada desse grupo, apanhou de todo mundo. A Alemanha e a Irlanda, que eram os times mais fortes, passaram, isso já estava bem na cara. Camarões, que estava melhorando, até bateu o ápice, que na minha opinião foi em 2010. Tava começando, né, aquela geração do Eto'o ainda, Eto'o, Ebo, enfim. E então passou essas duas equipes. E o grupo F veio com a Suécia, Inglaterra, Argentina e Nigéria. Nigéria é um time fraco. Suécia surpreendeu, né, com 5 pontos. Inglaterra também. E a que decepcionou, que para mim foi a que mais decepcionou, até mais do que a França, foi a Argentina. Até porque muita gente estava esperando muito da Argentina, era a mais favorita do que o próprio Brasil. Eles fizeram um campeonato antes da Copa, né? Que é aquele campeonato da América do Sul muito bom, mas foi uma época que teve uma crise na Argentina, então essa crise foi horrível, foi muito ruim.
acabou que afetou muito a Argentina, a seleção, e por mais que o primeiro jogo, né, como eu disse aqui, foi 1-0 contra a Nigéria, com gol chorado do Batistuta, depois dos outros jogos a Argentina não foi tão bem, eles acabaram perdendo da Inglaterra com gol de pênalti do Beckham, e empatando, né, com gol no finalzinho lá do Crespo, 1-1, com a Suécia, então acabaram que eles não passaram, passou Suécia e Inglaterra, né? O grupo G ficou com o México tinha uma boa seleção, né? O Blanco, que era o craque, a Itália, que também no papel tinha uma boa seleção, mas não estava jogando tanto quanto esperado, tanto fez 4 pontos só. A Croácia, que era a terceira colocada, ficou não foi bem nesse grupo, foi eliminado, e o Equador também, né? Enfim, depois disso veio o grupo H também, com o Japão, que era uma das donas da casa. Foi bem, foi de boa. Passou a Bélgica também, que não é a Bélgica que a gente vê de hoje em dia, que é um baita time, mas era uma Bélgica que, se eu não me engano, falam que ela era uma Bélgica muito boa. Ela tinha uma defesa muito sólida, né, que tomava pouco gol. Então eles passaram, a Rússia e a Tunísia ficou. As oitavas de finais foi Alemanha e Paraguai, Alemanha 1-0, bem facinho. A Alemanha ganhou todos os jogos, né, de eliminatórias, oitava, quarta, semifinal, tudo de 1-0. Enfim, fez 1-0 no Paraguai. Depois os Estados Unidos surpreendeu o México, fez 2-0. Espanha, Irlanda foi um jogo bem pegado, 1-1 foi para os pênaltis, a Espanha acabou ganhando. Coreia do Sul e Itália, que foi um jogo que muita gente falou que foi roubado. E aí teve aquela prorrogação lá. Nessa época da prorrogação tinha aquele gol. Como era o nome? Eu sei que, tipo, é um gol que se você tá na prorrogação, quem faz o gol acaba. Agora eu esqueci a palavra. Eu acho que era, pelo que eu lembro, tipo, aqui no, pelo menos, né, onde eu moro, era gol de ouro, né? A gente falava que, tipo, tinha prorrogação, quem fizesse o gol até bater 30 minutos ganhava. Então a Coreia do Sul acabou passando, a Inglaterra deu um pau na Dinamarca, o Brasil fez o jogo pegado, que para muitas pessoas foi o jogo mais difícil. De fato, pelo que eu vejo, foi sim o jogo mais difícil, mas também o da Turquia foi bem treta, mas ganhou de 2-0. A Senegal também na prorrogação ganhou da Suécia de 1-0. O Senegal surpreendeu muito, porque, se eu não me engano, foi a primeram Copa deles e chegaram onde chegou, foi bem demais, né? Depois a Turquia ganhou de 1-0 também do Japão. As quartas de finais, a Turquia na prorrogação ganhou do Senegal. O Brasil 2-1 na Inglaterra, né? O Brasil começou tomando aquele gol lá que foi do Owen, né? O Lúcio se deu mal junto com o Marcos, eles não conseguiram tirar uma ligação, acabou que o Lúcio tocou errado, o Owen fez o gol. Depois o Ronaldinho fez aquele golaço que ficou histórico, o Brasil ganhou, foi para a semifinal. A Coreia do Sul e a Espanha 0-0, jogo pegado, acabou dando nos pênaltis. A Alemanha também 1-0, fez um gol, beleza. Depois na semifinal, a Alemanha 1-0 na Coreia do Sul, isso indo para a final. E a Turquia também perdeu do Brasil, 1-0 Brasil. Eu lembro que teve uma fase desse jogo bem clássica, né? Que foi tipo, o jogo tava muita pressão, então eles botaram o Denilson. O Denilson era um cara que fazia muita firula, né? Hoje em dia a gente não acha tanto jogador assim. Eu lembro que em 94 tinha o Zinho fazia muito disso. Em 2006, principalmente em 2006, que o Robinho tava no auge, era um moleque ainda, então ele fazia muito disso. Então, nessa época, o Denilson entrou, fez essas catimba, acabou que o Brasil ganhou, né, e foi para a final. O terceiro lugar ficou entre Coreia do Sul e Turquia, 3-2 Turquia. Turquia, eu acho que nunca mais volta aí tão longe assim, principalmente ultimamente. Nem a Coreia do Sul, por mais que tenha o Son aí, que é um baita jogador, mas na época do Park Chung-hyun e do Park Jang-soo não conseguiu. Eu acho bem difícil a Coreia do Sul voltar à semifinal. E a final, né, 2-0, 2 gols do Ronaldo, aquele gol que o Rivaldo chutou, o Kahn falhou, Rivaldo não, Ronaldo matou. Teve também aquela que o Rivaldo abriu as pernas e o Ronaldo chutou 2-0.
Esse jogo eu já assisti algumas vezes completo, bem legal. O Brasil acabou sendo penta, 5 vezes campeão nessa época. O Brasil era 5 vezes, a Itália e a Alemanha era 13, então tinha uma boa distância, né? E o Brasil acabou ganhando. Os jogos nessa época era de madrugada, principalmente, né, quando rolou entre o que era no Japão e Coreia do Sul, foram muitos jogos de madrugada. Eu era uma pessoa muito pequena, como eu disse, tinha 4 anos. Minha mãe fala que eu ficava dormindo enquanto ela assistia o jogo com meu pai, porque meu pai trabalhava de madrugada, né? Ele era gari, na época a gente chamava ele de lixeiro, né? Mas é gari. Então meu pai trabalhava de madrugada, minha mãe ficava esperando ele, ficava assistindo o jogo. E ela dizia que eu dormi, então não peguei nenhum jogo, não assisti nenhum jogo. Infelizmente dessa época eu não me lembro nada. Fui me lembrar dos jogos em 2006. Em 2006 eu me lembro de quase todos os jogos do Brasil. E enfim, mas aí fica para a próxima história, eu vou contar certinho sobre os jogos aí, sobre essa Copa. Enfim, galera, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria mostrar, fazer essa review de Copa do Mundo, começando pela Copa do Mundo de 2002, entre o Japão e Coreia do Sul, Brasil campeão. Esperamos que em 2022 o Brasil volte a ser campeão. Também é difícil as coisas pro Brasil, mas é isso. Se você gostou, deixe seu like. É isso aí, galera, valeu e tchau.